E agora vamos para um papo super legal, que atividade física é ótima, a gente já sabe. Agora, que atividade física pode melhorar muitas coisas ligadas ao nosso cérebro, isso a gente vai conhecer agora com a neurologista, a doutora Gisele Sampaio. Bem-vinda. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Muito obrigada, eu achei a pauta interessantíssima. A Lígia já tinha comentado comigo do assunto há algum tempo. E eu sou apaixonada por atividade física, eu acho que é algo que as pessoas precisam, talvez, ter mais o hábito de fazer para sentir, né, a sensação do pós-atividade física, mesmo não sabendo que ela movimenta isso tudo. Então, te pergunto, o que hoje a gente tem de novidade, que estudos, né, têm mostrado que a atividade física também pode melhorar nosso cérebro? Então, essa é a boa notícia, né, Carol? Então, que a gente sabe que é bom para o coração, que é bom para as artérias, para evitar a aterosclerose, para o peso. Isso é conhecido de longa data. Mas, recentemente, vários estudos americanos e europeus têm demonstrado a capacidade do exercício físico de mexer com o cérebro, com os neurônios. Olha só. E os mecanismos são diversos, que vão desde a mesma maneira que o exercício consegue aumentar o fluxo sanguíneo nos músculos, há também um aumento do fluxo sanguíneo no cérebro quando se exercita. Olha. E isso pode levar a uma série de benefícios que a gente antes desconhecia e que, felizmente, tem sido muito bem mostrado pela ciência nos últimos anos. Olha que legal. E a gente está falando aí de um grupo específico de pessoas, então, praticantes de muitos anos de atividade física ou não? Se a pessoa começar a ter hábitos saudáveis e começar a praticar exercício, ela já vai sentir e já vai ter esse reflexo, então, até nessa condição cerebral. Sim, sempre é hora de começar. Então, não é porque a pessoa não foi um indivíduo praticante de exercício que não deve começar. O benefício do aumento do fluxo sanguíneo é imediato, no momento do exercício. Então, aquela sensação de bem-estar que você sente depois tem um pouco a ver com isso, além de ter a ver também com a liberação de outras substâncias, como a endorfina, que são substâncias de bem-estar. E, em longo prazo, essa atividade mantida, ela é excelente porque consegue manter a saúde dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro e consegue promover uma série de mecanismos intracerebrais, até com a neurogênese, ou seja, com a gênese de novos neurônios. Isso tem sido demonstrado em animais decorrentes da atividade física regular. Olha que legal, e daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês como isso acontece com um ilustra muito bacana. Mas antes, até para eu entender um pouco mais, existe alguma atividade física que proporcione isso de uma maneira mais efetiva ou a gente está falando de qualquer atividade física? Então, essa é uma pergunta importante também. A atividade física, ela deve ser sempre acompanhada por um profissional que consiga te orientar, porque existem os danos físicos, né, não ao cérebro, mas os danos ao joelho e a outras partes do corpo. Mas, no geral, o exercício aeróbico, combinado com um pouco de exercício isométrico, numa frequência de 3 a 4 vezes por semana, é o que é recomendado. É sempre melhor fazer do que não fazer, então, se a pessoa não consegue ter essa frequência tão regular, é melhor fazer 2 vezes do que não fazer nada. Mas, obviamente, quanto mais o indivíduo fizer, quanto mais regular for essa atividade física, maior vão ser os benefícios. Uma caminhada aí do dia a dia, que tem muita gente que caminha, né? Todos os dias pela manhã até, eu acho que é um hábito super saudável, mas ele dá esse resultado também? Então, a recomendação de que quando você vai usar a caminhada como exercício físico, é que ela seja uma caminhada preparada, não uma caminhada do dia a dia. Então, a caminhada tem que ser com tênis, tem que se manter um ritmo cardíaco um pouco mais alto para que se funcione. Então, só caminhar para o trabalho, é melhor caminhar para o trabalho do que ir de carro, mas não conta. Você deve se planejar para um exercício físico mesmo, em torno de meia hora a 40 minutos, para atingir uma determinada frequência cardíaca apropriada para a sua idade. Então, não seria o passeio, mas sim colocar aquilo como uma atividade física. Agora, esses novos estudos apontam também que com esse ganho aí, o aumento até desses neurônios, a gente consegue prevenir doenças neurológicas a longo prazo? Essa é uma pergunta excelente, porque a gente entra num conceito do que se chama reserva neuronal. Então, doenças como, por exemplo, o Alzheimer, elas aparecem com a idade, né, são frequentes com a idade, e alguns indivíduos podem, em estudos de necrópsia mostram que indivíduos ao morrer têm a patologia do Alzheimer no cérebro e não desenvolvem os sintomas da doença. E a gente imagina que isso não aconteça pela reserva neuronal. Então, pessoas que têm muita atividade intelectual, que são altamente educadas, que fazem muito exercício para a cabeça ao longo da vida, têm uma chance menor de desenvolver a doença,
cabeça do que indivíduos menos educados. Tá. E a gente tem chegado à conclusão que o exercício físico também tem a sua função na prevenção, né, do aparecimento do sintoma dos problemas, por exemplo, de memória, como no Alzheimer. Que legal, que notícia ótima. Então, até para as pessoas que muitas vezes gostariam de estar, eu diria, no momento melhor intelectualmente, de estudar mais, de ler mais, mas a gente sabe que também existem perfis, né? Pessoas que são aí mais intelectualizadas realmente. Agora, a gente ganha no outro lado. A atividade física também pode dar o mesmo resultado. Sem dúvida, pode dar um resultado adicional ainda mais. E uma das coisas importantes também é que quem pratica atividade física muitas vezes o faz de uma maneira social, não pratica exercício físico sozinho. Então, os estudos têm mostrado também que essa sociabilização, o contato com outras pessoas é um fator extremamente potente na prevenção de doenças como demências. Olha que bacana, interessantíssimo, eu não tinha a menor ideia disso. É claro que a gente sempre espera, porque a gente sabe que o exercício é maravilhoso, mas ainda com todas essas comprovações é muito melhor. Eu vou começar colocando já a perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Stephanie. Obrigada, Stephanie. Pra quem estuda e está na correria do dia a dia, a musculação pode beneficiar, então, na memorização? Excelente pergunta. É uma excelente pergunta, que é o que você fez. Se existe um tipo específico de exercício, né? Então, a gente tem vários estudos com exercício aeróbico, mas o exercício isométrico também, então a musculação ajuda também. Esse aumento de fluxo, ele acontece no exercício isométrico, então se você não tem um tempo para os dois, pode continuar fazendo o que lhe dá prazer. O ideal é uma combinação do isométrico com o aeróbico. Tá, e para quem até está estudando, achei interessante a pergunta dela, seja escola, faculdade, a gente tem muita gente aí que nos assiste, que está na faculdade e também que estuda para os concursos, né, que a gente sabe que são dificílimos. Tudo isso, até para a gente aumentar uma concentração para o estudo, uma pausa para uma atividade física, uma volta aos estudos pode ser bacana? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O exercício físico tem um outro benefício importante, que é de melhorar o sono. Então, quando você dorme melhor, a capacidade de assimilar, ela é melhorada. Então, ter uma rotina de atividade física é muito importante e ajuda realmente a quem está querendo se concentrar, além de todos os outros benefícios, né? Muito bom. Então, estudando e praticando atividade física. Mas agora vamos continuar falando de atividade física e de cérebro. Vamos colocar o vídeo, Mar? A gente tem um vídeo legal que conta uma historinha. Gostaria, então, que a doutora fosse explicando pra gente, porque sabe-se, então, que com a prática da atividade física regularmente, a gente pode produzir mais neurônios? Olha lá que legal. Pode rodar. E aí? Bom, a pergunta é se o exercício é bom para o cérebro, né? Então, do mesmo jeito que você precisa tirar o corpo do armário, a figura mostrou, então você tirar o cérebro do armário é importante também. Legal. Então, à medida que você vai fazendo exercício físico, o fluxo sanguíneo pode melhorar no cérebro. Isso pode levar a uma melhor interconexão dos neurônios. Tá. E, além disso, alguns estudos mostram que o cérebro, ele consome muito da glicose que a gente tem correndo no sangue. Então, esse consumo, ele é aumentado no exercício físico, e isso pode gerar a neurogênese, que é o que a gente comentou. Inclusive, a origem de novos neurônios é o que alguns estudos mais recentes têm mostrado. E como decorrência disso, você tem uma melhora de todas as suas capacidades cognitivas. Então, percepção, você tem uma melhora de memória e de tudo mais. A gente sabe que o nosso cérebro é responsável por tudo que a gente pensa, com a maneira como a gente age. Isso fica guardado, armazenado, que é o que o vídeo está tentando mostrar. E essa reserva que você cria pode ser importante para você no futuro, né? E também no presente. Então, uma pessoa que tem uma maior reserva funcional pode ter uma capacidade de lembrar melhor as coisas, de exercer suas atividades do dia a dia, né? E isso é comprovado em pessoas tanto mais idosas quanto em jovens. E a pergunta que você fez, Carol, independente de quando você começa a fazer essa atividade física. Então, é sempre tempo de começar, né? A gente tem conseguido demonstrar isso aí através de várias técnicas, né? Que legal. Olha só. Isso eu acho que achei fantástico. Eu também achei. Olha, agora, a ciência do futuro. Do futuro. E crianças, a gente tem alguma relação, algum estudo com as crianças? Essa é uma pergunta interessante, porque o cérebro da criança, ele é mais plástico do que o cérebro do adulto. Então, é por isso que a criança tem uma capacidade de aprendizado muito maior do que o adulto. Então, é mais difícil fazer estudo com criança, porque a gente não sabe o quanto a criança já ia realmente aprender, mas
fazendo uma analogia com o que acontece com o cérebro adulto e com o cérebro mais idoso, a gente imagina que sim, que o esporte, o exercício físico seja bastante importante na criança também. Tem que tirar o pessoal, a criançada de casa. É o que falam, né? Que antigamente as crianças podiam brincar na rua, violência era muito menor, né? E a segurança e tudo mais. Mas hoje, mesmo assim, a gente tem que procurar, de certa forma, levar os filhos para correrem em parques. Corram. Eu tenho um filho de 3 anos. Corre, João, corre, corre. Ele só faz tudo correndo. Eu acho que isso já alimenta aí uma vontade no futuro de praticar atividade física. Vamos então começar a falar dos benefícios. Você citou alguns, mas a gente colocou eles aqui um a um. Vamos lá, Mar. Primeiro benefício, então, que a atividade física traz para a nossa vida, além desse aumento dos neurônios. Olha lá, mais nutrientes e comunicação. Seria uma comunicação do cérebro mesmo? Seria uma comunicação entre os neurônios. Então, quando... Tudo o que nutre o neurônio é o sangue, né? Então, a gente precisa de sangue para o neurônio sobreviver. Se o neurônio deixa de receber sangue, isso é um AVC, acontece um acidente vascular cerebral. Então, o sangue, ele carrega glicose, que é o nutriente do cérebro. Então, quando você aumenta esse fluxo sanguíneo cerebral, você potencializa a chegada, né, do nutriente, que é a glicose, nas células cerebrais, que são os neurônios e outras células. Olha, então a atividade física promove isso. Durante, no momento que você está praticando. Que fantástico. A alimentação está envolvida nisso tudo, doutora? A gente pode dizer alguma coisa ligada até ao cérebro quando a gente está falando da alimentação? Sem dúvida. Bom, então a alimentação, ela é fator preditivo de várias doenças que podem acometer o cérebro. Então, a doença cerebral, hoje em dia, mais comum no adulto, infelizmente, é o acidente vascular cerebral. Então, a alimentação saudável tem uma correlação muito grande com a prevenção do AVC, do acidente vascular cerebral, e com o entupimento das pequenas artérias que nutrem o cérebro. Então, sem dúvida, a alimentação entra como um a mais. Tem que se preocupar também. Vamos para o próximo benefício. Olha lá, na tela. Melhorar o desempenho de funções cerebrais. A gente pode dizer que a gente fica, então, mais inteligente? Então, eu acho que, afinal, a consequência seria essa, né? Um melhor desempenho global. Porque quando chega mais nutriente, mais fluxo sanguíneo cerebral, se acontece uma neurogênese, então, né, o nascimento de novos neurônios, as interconexões entre os diversos lóbulos do cérebro, elas podem melhorar e a consequência disso é um melhor desempenho de tudo. Tudo que a gente faz na vida depende do cérebro. Então, você está segurando o seu papel e está conversando comigo porque o seu cérebro está fazendo todos os comandos para que você faça isso. Então, eu estou conseguindo explicar isso para vocês porque o meu cérebro também está fazendo esses comandos. Então, se eu tenho uma interconexão melhor entre todos os neurônios do cérebro, eu tenho como consequência um desempenho cerebral melhor. Olha que maravilha. Então, a gente fica mais inteligente fazendo atividade física. Vamos para o próximo benefício. Olha lá. Produz novos neurônios, como você explicou e a gente mostrou. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Tem como a gente descobrir se isso realmente está acontecendo? Hoje a gente pode aí fazer algum exame, verificar isso, olhar e falar assim, nossa, realmente isso tem dado certo, eu estou com reserva, isso existe na medicina? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque isso é ciência de ponta. Quando eu fui para a faculdade, eu não vou dizer há quanto tempo, eu aprendi que não nasciam novos neurônios. E hoje em dia a ciência, principalmente em animais, tem demonstrado que isso é um conceito errado. Existe o que a gente chama de neurogênese, né? Então a neurogênese é a capacidade de gerar novas células cerebrais, novos neurônios. E alguns estudos em animais têm mostrado isso através do exercício físico. Em humanos, Carol, ainda é muito difícil fazer essa comprovação. A gente consegue comprovar, por exemplo, que o exercício físico aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Hoje em dia, através da ressonância magnética, através de outros estudos, mas a geração específica de neurônios, isso ainda não. Ainda não, mas você acha que futuramente é algo, né, assim, interessante estar lá no seu check-up, faz parte do seu check-up ver como está, né, a sua produção de novos neurônios. Achei isso interessante, acho que futuramente teremos. Eu acho que outro conceito que alguns hospitais de ponta têm adotado é o conceito do check-up, incluindo a avaliação de cognição. Então, muitas vezes você vai no hospital e você tem o seu coração checado, você tem seu estômago, você tem todas aquelas provas ginecológicas na mulher e os neurônios ficam de lado, né? E é tão importante. Então, alguns hospitais já têm aplicado alguns testes de screening para identificar pessoas com problemas de memória que possam ser abordadas precocemente e assim evitar a progressão rápida de algumas doenças. E como são esses testes, doutora? São testes, hoje em dia, existem testes computadorizados, Carol, em que você faz, existem testes de bateria de testes em que você responde a questionários e existem testes que são numa tela de uma
iPad, Tá. em que você faz algumas respostas rápidas e você tem isso medido e você consegue classificar se para aquela idade, para aquele sexo, você tem um desempenho adequado de memória, de agilidade, de funções cognitivas como um todo. Que máximo isso! Eu já volto, mas vou deixar uma perguntinha para você. Então, retomando um pouquinho essa... Olha isso, gente, que legal. Você poder, então, se testar. Sim. Ver se você está na média, digamos assim, né? Da sua faixa etária e tudo mais. Agora, caso a pessoa descubra que tem alguma coisa errada, o que hoje é possível fazer, claro, além da atividade física, que é o que a gente está promovendo na pauta, mas se existem outros recursos para essa pessoa não perder o fio da meada. Afinal, muitos jovens, de repente, podem passar por isso e ainda tem uma vida pela frente, né? Então, deixei uma perguntinha para a doutora, que é a seguinte. A pessoa fez ali um teste, como você contou pra gente que hoje é possível, para identificar se a memória tá bacana, se tá respondendo ali, né, a alguns estímulos e alguns conhecimentos daquela faixa etária. Notou que algo está errado. O que é feito a partir daí? Carol, o mais importante é fazer o diagnóstico do que está levando esse problema de memória. Tá. Então, é muito importante, até para tranquilizar quem está nos assistindo, que a principal causa de perda de memória em pessoas mais jovens não é a doença de Alzheimer, nem nenhuma doença neurodegenerativa. É depressão, estresse, muitas atividades acumuladas, mas fazer o diagnóstico adequado é fundamental. Então, ver o seu médico, conversar, se houver alguma dúvida, ver um neurologista que possa fazer uma avaliação mais detalhada, aplicar esses testes de uma maneira mais propícia, identificar o problema e começar o tratamento. Tá. Obviamente, se o problema é um quadro depressivo inicial, existem excelentes tratamentos que podem fazer com que a pessoa volte totalmente ao que ela era anteriormente. Então, esses testes são legais também, até para levarem a outros problemas. Sem dúvida. Né? Às vezes a pessoa nem percebeu e que o pessoal que está em volta também não se ligou que pode ter uma depressão Isso. já fazendo parte, né? Sem dúvida. Interessante. Agora, o que será que sabota o nosso cérebro? O que faz mal para o nosso cérebro, doutora? Essa é uma pergunta importantíssima, porque as ameaças, elas estão aí, constantes, e a gente tem contato com quase tudo isso. Então, você já falou de alimentação, então, uma alimentação pouco saudável, que possa levar a aterosclerose, a deposição de gordura nas artérias do corpo e do cérebro, é péssimo. Né? Uma das coisas piores para o cérebro é o tabagismo, então, aumenta o risco de hemorragia por aneurisma, por exemplo, né? Então, além de aumentar o risco de todas as outras doenças sistêmicas, aumenta o risco de AVC. Tá? As drogas, comprovadamente, impedem aquela comunicação entre os neurônios, então o uso regular e mesmo eventual das drogas é completamente ruim para o cérebro e deve ser evitado, logicamente. O açúcar é um detonador? Porque há muito que a gente, né, há um tempo a gente tem ouvido, feito matéria e tal, e um dia chegou essa informação aqui no programa, foi a doutora Gisela Savioli, nutricionista, que comentou que numa das palestras que ela assistiu recentemente, mostraram um cérebro de uma pessoa viciada em cocaína e um cérebro de uma pessoa viciada em açúcar. E que é o mesmo, que digamos assim, tem o mesmo desenho, ele tem ali as zonas que são apitadas da mesma forma. Isso é verdade. Então, o diabetes é um fator de risco para todas essas doenças vasculares cerebrais que a gente comentou. Né? Então, realmente, o diabetes proporciona aterosclerose se você não trata de maneira adequada. Então, os níveis glicêmicos, eles devem ser checados de maneira periódica, por ser um fator de risco, além de para o coração, para o cérebro também. As doenças vasculares do cérebro são muito parecidas com as doenças vasculares do coração. E a maneira de evitar, felizmente, é semelhante. Então, é um combo. Você evita o problema do cardíaco e evita também o problema cerebral. Então, cuidado com o açúcar também, quando a gente está falando do cérebro. Perguntinha do público na tela. Vamos lá, que pauta gostosa, muito bom. Nossa, entender um pouquinho de cérebro, que genial isso, olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Natália, obrigada. Ai, que linda, que sorrisão. Qual o momento ideal para estudar, antes ou depois da atividade física? Excelente pergunta. E aí? Eu não sei se eu vou saber responder de maneira tão científica, né, Natália? Eu acho que varia um pouco da pessoa, né? Então, você pode ter, por esse aumento de fluxo cerebral no pós-exercício, se for um exercício moderado, uma certa inferência de que isso melhoraria a sua capacidade de aprender, né? Tá. No entanto, algumas pessoas, quando fazem exercício muito, muito vigoroso, podem ficar mais cansadas e isso ser um fator prejudicial. Então, a recomendação é assim, se teste. Existe uma relação, se você se sente muito bem pós-exercício, de que isso possa fazer bem e que você deva estudar depois do exercício. Que legal. Mas varia um pouco de pessoa para pessoa, não
é absoluto, se o exercício é vigoroso, você pode estar muito cansado. Então, o melhor momento de estudar é quando você está melhor com você, mais descansada, com a cabeça não pensando em outras coisas, para conseguir focar na atividade que você está fazendo. Muito bom. Tem mais um benefício aí, mas acho que tem mais dois, tem da memória e tem do sono. Eu queria falar do sono, porque hoje é algo tão importante, a gente sabe o quanto não ter um sono adequado pode prejudicar tudo, né? Tem memória, mas tem o sono também, não tem, Mar? Mas um dos benefícios é a melhora do sono. Eu acho que faltou, então, no nosso PowerPoint, mas vamos falar do sono, que o sono é importante. Quando a gente melhora, então, a atividade física, aumenta esses neurônios, como você falou. Então, a gente tem a sensação de estarmos fazendo algo que dá um cansaço a mais. Claro que, normalmente, você tem um sono, digamos assim, você pega no sono mais rápido, está mais cansado. Qual é essa relação, então, do sono com o nosso cérebro? Você teria dicas até para que a gente possa dormir melhor? Porque eu acho que falando de cérebro e sono, gente, está tudo ligado, né? Está tudo ligado. Isso virou, na verdade, uma subespecialidade, não só da neurologia, Carol, mas de outras áreas também, né? Então, neurologistas, otorrinos, pneumologistas estudam profundamente o sono. Obviamente, o neurologista é o que mais se preocupa com essa correlação entre o cérebro e o sono. Tá. Então, voltando um pouquinho para o exercício, então, o sono realmente, um sono saudável é fundamental para o cérebro, é fundamental para aprender, é fundamental para evitar a doença vascular também. E a relação entre o exercício e o sono, ela é de duas vias. Então, você fazer exercício físico regularmente, por tudo que a gente já falou, por aumentar a endorfina, que são essas substâncias que são liberadas no sangue durante o exercício, elas têm o potencial de melhorar o sono. No entanto, quem tem uma dificuldade para dormir, não deve fazer exercício no período da noite, porque várias coisas fisiológicas acontecem no seu corpo. Tá. Então, quando você faz exercício, você acelera o coração, então você aumenta esse fluxo sanguíneo para os músculos, para o cérebro, e isso pode ser um fenômeno excitatório para o cérebro. E quem tem uma dificuldade ou uma insônia inicial pode sofrer com isso. Então, uma das recomendações é fazer regularmente e caso haja essa dificuldade, né, insônia ou alguém que tem dificuldade para dormir, evitar o período noturno. Então, se basear principalmente em exercícios mais diurnos, no máximo até às 6 da tarde. Tá. Essa é uma dica importante. Isso é uma dica importantíssima. E para quem não está praticando muita atividade física, até por falta de tempo, mas que quer iniciar, vai começar de uma maneira leve, vai fazer todos os exames, eu já volto e você me conta se tem diquinhas assim, dicas de médica mesmo, que você vem em consultório, que muitas vezes você passa para os pacientes e que dá certo, para melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos dizer assim, melhorar nosso cérebro, melhorar nossa qualidade de vida, né? A gente estava falando então de sono. Será que a doutora tem umas diquinhas? Aquelas diquinhas de consultório, assim, que você vai batendo papo com os seus pacientes, para a gente ter mais qualidade de vida. Poxa, o sono, eu acho que, eu diria assim, talvez o número 1 para o dia seguinte funcionar. Se a noite de sono não for boa, o dia seguinte é tão difícil, né, doutora? Sem dúvida. E aí? Bom, o sono, como eu falei para você, ele virou uma subespecialidade. Então, existem vários subespecialistas que fazem a área de sono. E uma das primeiras perguntas com relação ao sono é se você acorda descansado. Então, identificar se há um problema de sono é fundamental, porque o tratamento começa por aí, né? E o sono, o sintoma do sono, da insônia ou de não se sentir descansado no dia seguinte, pode advir de várias coisas. De uma noite mal dormida, como, por exemplo, pacientes com apneia do sono têm, que param de respirar durante a noite. Por uma insônia, que pode ser uma manifestação de um quadro depressivo, uma dificuldade para pegar no sono. Ou de ansiedade, aquelas pessoas que vão para a cama pensando em várias coisas, podem ter uma dificuldade de iniciar o sono. Então, a dica principal é identificar o cansaço no dia posterior, o sono não reparador, procurar um médico apropriado para seguir fazer o diagnóstico. Se necessário, fazer o exame de polissonografia, que pode ajudar bastante a identificar sintomas não identificados só com a história clínica. E, obviamente, tentar uma vida saudável durante o dia. Então, o sono, ele é um reflexo um pouco do que você fez durante o resto do seu dia, né? Então, o exercício entra como um dos fatores, mas outros fatores de vida saudável, como alimentação, também contribuem para um sono melhor. É isso, então, nada de achar que está normal não dormir bem. Hoje a gente tem muita ajuda para que o sono volte a ser um sono reparador. Vamos então para o último benefício de tudo isso que a gente está contando, que é o aumento dos nossos neurônios com a atividade física também traz uma memória reforçada. Então a gente fica aí com uma memória, digamos assim, até numa fase, podemos dizer, de uma terceira idade, que a memória começa a ficar prejudicada, uma memória de jovem. É possível.
Então, a memória reforçada entra naquele conceito da reserva neuronal. Então, se ao longo da sua vida você foi uma pessoa que fez exercício físico, toda aquela reserva que você fez, mesmo diante de uma doença, ela pode evitar com que a manifestação da doença venha e realmente cause o sintoma de perda de memória. Tá. Então, as demências, elas podem ser... A manifestação da demência, ou seja, da perda de memória, da doença que cursa com perda de memória, ela pode ser retardada ou até eventualmente nunca aparecer num paciente que tem reserva neuronal importante. Então, e isso começa cedo. Então, o exercício físico regular, na vida jovem, na vida adulta, é fundamental para que você chegue na terceira idade com essa reserva neuronal apropriada. E é fundamental que a pessoa na terceira idade continue a fazer essas atividades físicas para manter esse fluxo sanguíneo aumentado, essa neurogênese e tudo mais que a gente citou. Que é importantíssimo, né? Não dá para parar. Tá vivo, tem que fazer atividade física. Vamos fechar com uma perguntinha, Má? Olha lá, perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Renata, obrigada. Como evitar um cansaço mental? Esse cansaço mental hoje ele vem com estresse, né? Com cobrança, com horário, enfim, com coisas que a gente tem que cumprir. Né, com trabalho, né? Tem como evitar, tem como manter trabalho no local de trabalho, depois que a gente volta para casa, esquecer um pouquinho, né? E deixar esse cansaço mental de lado? Essa é uma pergunta que eu acho que finaliza e resume muito do que a gente conversou, né? Apesar de, idealmente, a gente saber que é importante dormir bem, que é importante comer bem, que é importante deixar trabalho para o trabalho e problema de casa para casa, a gente não faz e muita gente não faz isso. Mas não tem segredo, Carol, realmente é uma rotina de você tentar priorizar o que é importante. Então, mantenha o exercício físico, às vezes eu falo para os meus pacientes, é um remédio. Se você tem um horário para tomar a sua medicação, tenha um horário para o exercício físico, o dia correto e tente compartimentalizar as suas atividades. Isso faz bem demais para a cabeça e realmente ajuda a evitar esse cansaço mental, que eu diria que é um mal da sociedade moderna, né? Infelizmente, né, doutora? Só posso agradecer, neurologista doutora Gisele Sampaio, muito obrigada. Que pauta gostosa. Que bacana poder trazer para o público, então, esses estudos e saber que, poxa vida, a atividade física melhora tantas outras coisas que a gente já mostrou tantas vezes e agora saber que o nosso cérebro também está em boas mãos e muito bem cuidado quando a gente pratica exercício. Muito obrigada. Foi um prazer. Parabéns. Foi um prazer. Lindas explicações. Até a próxima. Muito obrigada.